Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui mais uma vez, retomando as nossas aulas de Direito das Coisas, fechando esse ciclo semestral de conteúdo que nós tivemos aí, publicando essas nossas aulas diante de uma circunstância diferenciada da pandemia. Nós vamos tratar nesse nosso fechamento aqui acerca do direito da vizinhança. Este âmbito de convívio tão complexo, às vezes tão difícil, que é exatamente conviver com as diferenças, para se abrir mão de alguma parcela da individualidade em prol do convívio feliz numa coletividade. Alguns princípios éticos, cristãos ou humanitários, que nos trazem lições valorosas nesse particular, quando nos lembram que o nosso direito termina exatamente quando começa o do nosso vizinho. Noto pronto esclarece que aquilo que não desejamos para nós, não vamos desejar para o nosso vizinho. Enfim, a gente sintetiza uma grande lição principiológica para viver bem nesse contexto da vizinhança, que é adotar a política da boa vizinhança. Buscar um convívio harmonioso, o cumprimento, a saudação, o convite para estar junto em datas de aniversário, em qualquer congraçamento. O lar, o domicílio é sagrado para o descanso, para a restauração orgânica, para o reencontro com a família. E deve ser o lugar sempre de boa lembrança para o regresso, e não algo que possa estar martirizando pela lembrança da diferença que se tem com o vizinho, que apresenta às vezes algum problema. Então a política da boa vizinhança é esse parâmetro ideal que nós podemos utilizar para viver bem nesse contexto da vizinhança. No nosso Código Civil nós vamos encontrar dispositivos entre os artigos 1277 e vai até 1308, 310 e seguintes, alguns tópicos que tratam de forma peculiar de circunstâncias muito reiteradas nesse universo da vizinhança. A exemplo das construções irregulares. De outro lado, as águas naturais ou não naturais que estão sendo despejadas no imóvel inferior ou que estão sendo represadas. No outro ponto, vamos analisar o caso das árvores. Às vezes o vizinho tem uma árvore no seu quintal que está com os galhos, raízes passando para o imóvel vizinho. E às vezes essa árvore caprichosamente está ali jungida no marco divisório entre os dois imóveis vizinhos, chamada árvore meia. Mas além disso, nós vamos também analisar o direito de passagem, que quantos imóveis estão encravados de forma absoluta ou relativa e precisam alcançar o sol, a rua, a nascente, enfim, atingir a via principal. E nós temos procedimentos para se tratar o direito de passagem que vai além desse aspecto de encravamento absolutos, mas o direito de passagem de canos e tubulações, a passagem para o imóvel vizinho para buscar um bem que ali caiu, que a criança jogou, que atirou, o animal doméstico que partiu para lá. Mas também iremos analisar as medidas e metragens nessas construções do contexto da vizinhança, o que devo resguardar entre o meu imóvel construído e o imóvel vizinho, qual a medida que se deve garantir a possibilidade de construção de eirados, janelas, entre dois imóveis vizinhos. Além disso, nós vamos analisar, por fim, nesse contexto da vizinhança, é claro, os três pilares que são basilares nesse universo, que são os três S's, que é uma forma mnemônica de memorização: sossego,
segurança e saúde. Qualquer vizinho poderá se louvar das ações apropriadas aí nesse universo da vizinhança para se proteger das interferências que estejam arrostando o sossego, a saúde ou segurança nesta seara da vizinhança. Nós temos ações que são peculiares nesse contexto, que são ação ordinária de enunciação de obra nova, o embargo de obra nova, ação demolitória ou de dano infecto, e até no contexto coletivo, nós poderemos encontrar a ação civil pública, que muitas vezes é manejada pelo Ministério Público, iniciando por inquérito civil público, para ajustamento de condutas. De modo que se observa que esses pilares do sossego, saúde e segurança, eles são arrostados por interferências abusivas, lesivas e ilícitas. Às vezes o incômodo gerado pelo vizinho pode até não estar proibido por lei e nem configurar-se no campo de ilicitude, a exemplo das interferências abusivas. Nós sabemos que as pessoas podem ter animais domésticos, ouvir suas músicas, sonoridades, mas aí ouvir o dia inteiro, a noite inteira, ainda que adequado dentro da sonoridade suportável, termina a gerar essa interferência abusiva. Algumas horas de música, de latidos de cães, de piados de aves, mas o dia inteiro é abusivo. De outro lado, nós vamos encontrar a interferência lesiva, aquela que vai gerar lesão efetivamente. Cidadão vizinho que resolve queimar seu lixo e a fumaça vai contaminar o imóvel vizinho, de pessoas com idade avançada que têm problemas asmáticos, por exemplo, sem contar a fuligem dessa fumaça que vai sujar o imóvel vizinho. Então nós começamos a observar que essas interferências também podem ser lesivas, quando gera algum tipo de lesão ao imóvel vizinho. E por fim elas podem ser ilícitas, contrárias à lei. Quando a lei proíbe, você não pode jogar veneno na água que serve a todos os vizinhos, porque todo mundo poderá perder a vida envenenado. Ou seja, as pessoas não podem articular determinadas práticas de extremo risco para a saúde, sossego ou segurança no contexto da vizinhança, porque as partes irão articular os mecanismos de defesa, que nós dissemos aqui que pode ser uma ação de enunciação de obra nova, hoje chamada ação ordinária de obra nova, ou embargo de obra nova, e de outro lado a ação demolitória ou de dano infecto, e no contexto da coletividade até ação civil pública, além de outras tantas ações que podem ser articuladas em defesa da propriedade neste âmbito da vizinhança. Mas analisando inicialmente as questões de construções irregulares, e nós sabemos que para o imóvel ser edificado, construído hoje, nesse contexto urbano, o município, por meio de sua prefeitura, deve conceder um alvará, exatamente para estar ali fiscalizando se tem um engenheiro que está acompanhando essas obras, pelo risco que essa construção irregular poderá gerar para o imóvel vizinho, desabar, caindo no imóvel vizinho, ceifando vidas, além de tantos outros prejuízos. Então, as construções devem resguardar a regularidade das exigências previstas não só na lei de parcelamento do solo urbano, como dentro daquelas que estão previstas na legislação civil, resguardando, por exemplo, medidas, metragens, o que eu posso fazer de janelas,
de eirados, de aberturas, de janelas perpendiculares, a construção do meu imóvel em relação a outro imóvel deve se resguardar que medida? Nós devemos analisar que não é da construção, mas exatamente do terreno. Qual é o limite desse terreno para o outro terreno do imóvel vizinho? Deve-se assegurar no mínimo 1,5 metro. É isso que está previsto em lei. Para assegurar a liberdade, a independência e a autonomia dos imóveis vizinhos. Se for na zona rural, deve-se resguardar não 1,5 metro, mas 3 metros para as construções. E esses 3 metros é exatamente do terreno e não da construção, efetivamente do limite do terreno em relação ao outro. São medidas. O nosso Código Civil ressalta que não se pode abrir janelas, eirados, aberturas de um imóvel vizinho para o outro sem resguardar esse 1,5 metro. Há uma exceção que prevê a possibilidade de abertura de pequenos vãos para a entrada da luz solar ou de ventilação, desde que eles estejam a 2 metros do solo, 2 metros do solo, e que eles tenham medida máxima de 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Se essas medidas estiverem superior a essa metragem, a doutrina diz que isso pode ser reconhecido como janela. E no tocante às janelas perpendiculares, que se puxa para abrir, elas devem resguardar 0,75 centímetro. No tocante aos imóveis vizinhos, e desde que não esteja nessa linha divisória. A pessoa que esteja se sentindo desconfortada nessas construções irregulares, que não atenderam essas medidas, ela tem até 1 ano e 1 dia para mover as ações competentes, sob pena de não fazendo, estas construções, edificações se tornarem servidões prediais. No contexto da vizinhança, há prazos. E mais do que isso, deve-se sempre observar que nós temos aí a natureza jurídica do direito da vizinhança, que é uma obrigação propter rem. Ou seja, as obrigações de você estar sempre custeando a metade das benfeitorias que o imóvel vizinho fez e que de algum modo estão te servindo. Você até não tinha o desejo de fazer um muro à parede, mas o vizinho fez e isso está gerando alguma proteção ao seu imóvel vizinho. E você é obrigado a pagar a metade dessa obra nesse contexto da obrigação propter rem, obrigação pelo uso e benefício da coisa gerada no contexto do imóvel vizinho.